Maurício de Souza Produções, comemora 60 anos e frisa a importância dos direitos autorais. A produtora do Maurício de Souza atingiu a sensacional marca de 60 primaveras e mesmo com o aumento de popularidade nos últimos anos de seus personagens e avanço internacional, ainda não é discutida como merece. E acabamos chegando nesse artigo que saiu no site das Nações Unidas, dia 15 de outubro agora, falando sobre a celebração dos 60 anos da MSP e algumas declarações do próprio Maurício e também da diretora comercial da MSP, que é a Mônica Souza, a filha do quadrinista que serviu de inspiração para a famosa personagem, sobre direitos autorais, pirataria e licenciamento. O Brasil aderiu agora ao sistema. Agora não, 2019, na verdade. Aderiu ao Sistema de Registro Internacional de Marcas, o Protocolo de Madrid, que é administrado pela OMPI, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Com o INPE já processando pedidos de marcas internacionais por esse sistema, alguns meses depois, em outubro de 2019. Maurício já defendia a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid desde a década de 90, com foco não apenas em internacionalizar as marcas e personagens da MSP, mas para também garantir que os direitos sejam garantidos em outros países de maneira econômica e eficaz. Abre aspas, acreditamos que veremos os benefícios da adesão ao sistema de Madrid nos próximos anos. Com a redução da burocracia e de custos, teremos acesso mais fácil aos países membros e isso abrirá novas oportunidades de negócios. Estamos muito entusiasmados com as perspectivas, fecha aspas, disse Maurício. E a MSP está focada hoje em países asiáticos como... está focando em países asiáticos como China, Indonésia e Vietnã, onde já atua há 18 anos. No Japão, a produtora abriu uma subsidiária e já licenciou seus personagens para produtos locais, sem falar nas animações da Turma da Mônica, que já foram dubladas para o japonês e estão sendo transmitidas no canal Kids Station TV, no programa infantil Hapikura. O licenciamento é o carro-chefe da companhia, correspondendo por 90% do faturamento, de acordo com o relatório Para Além das Páginas do Gibi, a construção de uma marca quadrinística, apresentado na terceira Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, da USP, em 2015. Há mais de 40 anos, o elefante chotalhão é figura oficial da marca de molho do tomate elefante da Cargill Brasil, um dos primeiros cases do gênero no Brasil. E como todo licenciamento de marcas de conteúdo, a pirataria é uma preocupação constante. Maurício lembra um caso, abre aspas, no dia 16 de fevereiro de 2007, durante a estreia do longa-metragem Os Amigos da Mônica, Uma Aventura no Tempo, cópias do filme já estavam sendo vendidas eu acho que eu falei Os Amigos da Mônica? Eita, quem escreveu esse roteiro? Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo, gente, desculpa. Então, voltando, né? Cópias do filme já estavam sendo vendidas nas ruas do centro de São Paulo. Isso foi um grande desrespeito à propriedade intelectual, fecha aspas. E investimos pesadamente para gerenciar nossos direitos de propriedade intelectual em vários países. O custo para manter a proteção de marca, no entanto, ainda é muito alto, especialmente para empresas de médio porte como a MSP. Mas essa proteção de produtos culturais não defende apenas os interesses da empresa, mas também protege os de nosso país e dos nossos fãs. Hoje, as criações da MSP estão protegidas em 20 países, na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. O primeiro personagem marca registrado pela empresa foi o Bidu, em 66. E só para dar um overview como está hoje a Turma da Mônica na internet, especificamente no YouTube, tá? O canal oficial, né, da Turma da Mônica no YouTube possui 17,5 milhões de assinantes. Eu estou querendo mencionar isso porque a gente mencionou em programas anteriores justamente a questão dos canais infantis no YouTube, né, só para dar uma comparação. Totalizando todos os canais da MSP em português, espanhol, inglês e canal exclusivo da produtora, que dá um pouco mais de 20 milhões de seguidores com mais de 14 bilhões de views. Selby, basicamente falamos de propriedade intelectual, pirataria, e expansão internacional, e obviamente dos parabéns ao estúdio, ao Maurício, ao estúdio por 60 anos, e que teve até um bom renascimento nos últimos anos aí, né, que a marca ficou mais geek, por assim dizer, então acabou renovando também, né, com a Turma da Mônica Jovem e tudo mais. Mas o que você acha de tudo isso? Não, então, a notícia é muito positiva. Bom, a nota em si, ela trata de várias coisinhas aí que se a gente fosse destrinchar, ficaria horas falando, né? Tem o lado da pirataria, que eu acho que é muito forte aqui no Brasil, né? E difícil de difícil resolução, mas tem essa coisa da Ásia também, que eu acho que o Maurício de Souza atua muito fortemente para explorar aquele mercado. E, de certa forma, eu não sei, é uma perspectiva minha, às vezes eu acho que tem talvez mais
não sei se há essa abertura efetiva, mas eu acho que há muito mais possibilidade de ganho no mercado asiático até do que o europeu, porque o europeu ele já tem uma concorrência muito forte, né? Então, inclusive agora que está um pouco mais aquecido aí com vários lançamentos aí na Espanha, na França, e outros países aí também se desenvolvendo aí na área de animação e quadrinhos também, é uma coisa difícil, mas por questões de proteção e por conta disso mesmo, de você ter toda uma burocracia facilitada para você entrar com os seus produtos lá nos países europeus, a notícia é muito positiva, né? Agora, lógico que eu acho que até pelos números que você fala, tem essa questão da Maurício de Souza, ela ter um licenciamento muito forte, mas eu não sei se, digamos assim, a porta de saída aí, os próprios quadrinhos, ou a produção de animação, né? Ela é muito fraca, né? Ela reduziu muito, né? Nos últimos anos, eu digo do ponto de vista do impacto mesmo, né? Eu acho que eu lembro que tinha alguns projetos de séries aí, né, que deve agora, esperamos que com o passar agora da pandemia sejam retomados, mas eu acho que a produtora ela precisa forçar um pouco mais esse tipo de coisa, até para que o licenciamento seja ainda mais fortalecido nos próximos anos, especialmente se ela quer entrar em um mercado tão competitivo quanto o europeu, né? Porque na Europa não é fácil, a concorrência é muito forte. Sem dúvida. Tem alguns pontos só que eu queria comentar que eu acho interessante. Falando sobre a pirataria, não tem muito o que dizer, porque eu acho importante essa garantia, né? Porque aí é que está o valor da marca, né? O valor da empresa. Esse é o core de qualquer criadora de conteúdo, né? Justamente os direitos que ele tem sobre as suas marcas. E ao mesmo tempo, eu acho legal, você que está nos ouvindo, eu não lembro agora qual que é o episódio, mas há uns dois, acho que os 2 episódios da animação atrás, a gente comentou sobre a questão da Disney, os direitos autorais exclusivos do Mickey da fase inicial, né, que é dos curtas, do Steamboat Willie, do Plane Crazy, que está para finalizar em 2024 e que provavelmente a Disney já está trabalhando no lobby de empurrar essa questão. E eu fico imaginando também agora como que isso vai impactar a Maurício de Souza Produções como um todo. Né? Maurício já é um cara, já tem, se não me engano, está com 84 anos, né? Não me entendo mal, não desejo mal nenhum a ele, mas ele, infelizmente não vai viver para sempre. Né? E eu fico imaginando que depois disso você tem um período onde a família ou a empresa pode continuar utilizando essa marca até ela perder a exclusividade. A gente falou na semana passada como que seria, nesses episódios anteriores, como que seria esse impacto das leis, esse lobby que a Disney já vem fazendo no Congresso norte-americano, que ia com certeza usar, é um precedente para qualquer outro país do mundo utilizar. Né? E como que isso vai acontecer nos próximos anos, talvez próxima década, que isso acontecer. Né? Então, mas eu acho que aqui, ao contrário da legislação americana, aqui é aquela coisa, acho que nas duas leis elas têm aplicações diferentes. No caso da pirataria, nós temos uma legislação muito boa, só que o problema é que ela não é aplicada. Né? Essa que é o problema. Se você vai olhar na lei que fala sobre pirataria, está tudo lá, explicado o que você pode fazer, o que você não pode fazer e as punições, está tudo lá. Uhum. Agora, na prática, é o problema. Você não tem o Estado ele não consegue aplicar e reduzir o problema, né? A gente vê que em todas as frentes aí a gente tem um problema com a pirataria. Agora, na questão do direito autoral, a gente tem visto nomes importantes caindo em domínio público, né? A gente viu aí recentemente do Monteiro Lobato, né? A gente está vendo autores importantes aí caindo e eu não sei se há aqui no Brasil alguma força. Maurício de Souza seria um nome forte para fazer lobby, né? Se fosse Exatamente. Mas eu nunca li nada deles se esforçando nesse sentido. Mas a nossa legislação ela nunca foi alterada nos últimos anos, aí, pelo que eu saiba. Tem o período, não sei se são 60 anos, né? Não lembro agora de cabeça qual que é e cai em domínio público. Então, nesse caso, pelo menos que eu sei, ainda não há um lobby específico para expansão.
Não, também não, mas é que eu lembro, na verdade eu uso isso como referência para falar assim, poxa, aqui a gente sempre fala bastante dos outros países, né, mas como seria o impacto disso aqui justamente numa Maurício de Souza Produções? Ainda mais com esse revamp, né, da imagem. Óbvio que a gente, que nem você mesmo falou, você tem esse período, eu não lembrava que era 60 anos, mas você realmente tem esse período longo. Mas isso vai ser usado. Talvez a gente não estejamos aqui para fazer essa análise, mas isso com certeza vai ser usado. Mas também a gente não sabe o que vai acontecer agora nos próximos anos. Se isso vai realmente acontecer alguma coisa nos Estados Unidos que usa, porque acaba sendo um mercado de referência, né? A jurisprudência de referência. Né? E você falou também da questão das HQs, que realmente diminuiu. Nessa pesquisa eu li alguma coisa que parece que eles estão fazendo hoje 2 milhões de edições por mês. Eles estão. E eu não lembro se eles estão vendendo ou estão produzindo, né? Obviamente você tem todo o mercado do mês e depois você consegue vender essas edições que sobram e elas mesmas vão indo para outros estados, né? Você vende nos estados principais do país, depois vão indo para os outros estados. O Maurício também tem muito material que ele imprime, que é historinhas em inglês, em espanhol, né? Você tem a questão da Turma da Mônica Jovem, que é um dos carro-chefes hoje, né? Você tem isso que eu falo são todas as HQs. Pelo que eu li, esse número são só as HQs, não entram livros ou nenhuma licença para livros, que eu acho que esse número realmente acho que aumenta. Tá? Falando tudo isso com referência às animações especificamente, eu acho complicado que assim, às vezes é difícil também saber o status de cada uma. Né? Porque eu lembro que há um tempo atrás, principalmente na CCXP, foram anunciadas várias animações, como do astronauta, que algumas semanas atrás acho que eles anunciaram alguma coisa que realmente ele vai, tá certo, para ir para o HBO Max, se eu não me engano. Né? Ou para HBO, na verdade. Eu não lembro agora se é HBO ou HBO Max. Mas você tem outras, a série do Bidu, a série da Mônica Nenezinha. Eu sei, algumas. E eu falo isso, parece que eu tô, poxa, eu não pesquisei. Eu até pesquisei, eu não lembro de ter conseguido achar muita informação nova de para quais canais estavam indo. Eu acho que alguma, por exemplo, a animação do Penadinho, não sei que status está isso hoje. Eu sei que uma delas estava para ir para Cartoon, mas eu não sei se foi, se já estreou. Então é complicado também ficar. Ou seja, se nós não sabemos sobre isso. O negócio tá feio, né? Entendeu? Eu acho que também assim, a gente pode. Novamente, gente, vocês sabem que a gente faz esse aqui como um side project, né? Então, obviamente, se tivesse mais tempo para pesquisar, então ajude a gente no Catarse, né? Por favor. Mais tempo para pesquisar. A gente poderia achar umas informações. Nos bastidores está nos informando que domínio público no Brasil pós 70 anos. 70 anos. Então assim, eu acho que vale a pena acompanhar isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas acho que aqui no Brasil realmente o impacto, falando do Maurício, que é o maior que a gente tem aqui, né? Acho que ainda vai demorar um pouquinho para ver qual é o impacto disso. Não estaremos provavelmente mais aqui. Mas então tem essa questão das animações que eu gostaria de saber mais, para ver não só aqui, mas como se elas estão sendo exportadas e qual que é o status dela. Eu sei, a única coisa que eu sei no momento que eu tenho certeza é que a do astronauta ainda não estreou. Teve um preview, se eu não me engano, foi na CCXP de 2019, né? A última presencial, teve um preview lá. E estava bem bacana, sério. Então, eu achei legal comentar sobre isso justamente para falar dessa questão de direito autoral, que para uma coisa mais próxima da gente, né? A gente está sempre falando grandes propriedades intelectuais feitas lá fora e que os caras estão investindo, e a gente mal fala do Maurício e dos seus personagens. Por exemplo, o filme do Lições está vindo aí, né? O segundo filme da live action da Turma da Mônica, que o trailer está bem legal, diga-se de passagem. Mas é isso, acho que vale acompanhar para a gente ver. E, por favor, Maurício de Souza Produções, mandem mais informações, divulguem melhor. Ou então, pelo menos, ajudem a gente a ver onde tem mais. Ou podem mandar novidade pra gente também. Encerrei por aqui.